Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar novamente sobre atenção primária em saúde, só que dessa vez com a visão do SUS, né? A gente tem uma série de indicadores do SUS até o ano de 2020, infelizmente, que apontam que apenas 63,62% da população são cobertos por alguma ação da estratégia básica de saúde da família, principalmente do famoso Programa de Saúde na Família. O PSF foi uma das maiores invenções que o SUS teve, em termos de promoção e atenção à saúde, e ele está sucateado já há um bom tempo, então a gente não consegue estabelecer indicadores precisos sobre a evolução e o crescimento do PSF. O PSF ele foi montado em cima de um tripé assistencial, né, que é o cuidado comunitário, o cuidado da família, né, enquanto contexto social, e a atenção médica barra enfermagem, né. Então a estratégia de saúde da família era para ser coberto uma, uma população gigante e todos os brasileiros deveriam ser atendidos por uma estratégia de PSF, tanto por parte dos agentes comunitários, que são pessoas da localidade, que são capacitadas para isso, né? Quanto por parte de médicos das UBSs, né? Cada UBS teria que ter uma equipe reguladora da estratégia, né, para planejar as visitas, os acompanhamentos. Na verdade, a gente não vê isso sendo efetivamente feito, né? O foco ainda é em grupos de risco, né? Pessoas vulneráveis, pessoas das classes D, né? Mas ele ainda não é um atendimento efetivo porque você não tem um acompanhamento real disso. E os indicadores que a gente tem são de dezembro de 2020. Então a gente não sabe se a estratégia de saúde da família evoluiu de 2021 para cá. A gente não tem esses dados computados. E isso é muito complicado para você estabelecer. E o percentual de pessoas, né, face à quantidade de municípios que a gente tem, e a população está em 210, 215 milhões de pessoas, a gente ter só 63,62% de pessoas assistidas por uma estratégia de saúde da família é um número muito insignificante, é um número muito pequeno, né? Se a gente for pensar em serviços universais do SUS, né, da atenção básica, a gente teria que ter uma cobertura muito maior, né? A gente teria que envolver um custo maior. E o SUS, ele é o modelo de operação do SUS é tripartite, né? União, Estado e município, eles dividem o custo dessa conta. E existem municípios, por exemplo, principalmente aqui em Minas Gerais, que eles sequer têm arrecadação de ICMS, né? Eles não, o volume de ICMS gerado deles é tão baixo que não consegue sustentar nada de ação, né? E uma cobertura eficiente de PSF numa população carente, igual a gente vê nos municípios brasileiros, é muito difícil de você manter esse custo, né? Mesmo sendo uma divisão de custo tripartite, a gente tem pouca efetividade dos programas, porque a maioria das vezes não existe o controle ainda do atendimento, é todo papel, os prontuários são físicos, são em papel, você não consegue estabelecer um histórico efetivo daquele paciente, das unidades de saúde que ele frequenta, dos riscos do local, né? E existem situações que os profissionais de estratégia de saúde da família sequer conseguem ter acesso, né? A prefeitura muitas vezes não disponibiliza nem carro para essas pessoas, os agentes comunitários de saúde, e eles simplesmente têm que ir de ônibus, então eles não têm uma capacidade efetiva de fazer isso. É uma história muito triste, né, para a gente que está num país que o acesso à saúde deveria ser
universal pela Constituição, né? A gente não precisaria tanto de planos de saúde para a gente fazer o PSF, né? Uma responsabilidade do governo, e isso não acontece, né? Infelizmente não acontece. Nós temos um problema muito sério, que é a questão de acesso aos serviços de saúde. O Brasil ele tem, infelizmente, uma irregularidade muito grande no acesso dos serviços de saúde. Então você vê clínicas, laboratórios, hospitais muito mal distribuídos regionalmente. Tem cidades que você só tem um posto de saúde para atender uma população de 3.000 habitantes, e esse posto de saúde ele sequer tem uma infraestrutura um pouco melhor. Ele não tem sequer, às vezes, sequer um equipamento de raio-x ou eletrocardiograma operando corretamente para poder fazer um mínimo, né, de um cuidado, principalmente com cidades do interior, né, os rincões do nosso país. E isso acaba gerando um gargalo e concentração de profissionais em grandes centros. A estratégia de saúde da família era baseada não só nos agentes comunitários, mas um médico, uma enfermeira para acompanhar e dar seguimento àqueles atendimentos identificados pelos agentes comunitários. Os agentes comunitários fazem o papel base de fazer uma triagem daqueles beneficiários, daquela população, né? E fazer um acompanhamento junto com o médico, enfermeiro, regulador, né? E a enfermeira vai, realiza as visitas, e o médico ele simplesmente vai lá e acompanha essa questão dos casos que tem realmente a necessidade de um olhar. Mas eu acho que boa parte dessa culpa, da falha de estratégia de saúde da família, ela vem também porque ela não entende que a saúde ela não é uma questão só de um olhar para a comunidade no sentido de doença, né? Existem coisas na comunidade, por exemplo, que elas vão impactar na saúde da pessoa. O impacto mental, social, econômico, né? A ESF ela deveria ter uma estratégia muito efetiva para combater, né, não só a questão da doença, mas as causas das doenças, né? Por exemplo, saneamento básico, acompanhamento nutricional dessas famílias, e muitas vezes essas pessoas que estão inseridas numa área de abrangência da estratégia de saúde da família, elas sequer têm segurança alimentar, elas têm segurança higiênica, né? Elas, às vezes, elas têm uma refeição ou nem isso por dia, e isso afeta não só de maneira física, né? Mas também psicológica, e torna a sociedade mais violenta porque ela precisa de obter recursos para sobreviver. E muitas vezes ela apela para a violência, para o roubo, para o assalto. Então a estratégia de saúde da família ela não pode ser vista só como um elemento isolado das secretarias de saúde. Ela precisa ser acompanhada por toda uma gama de Secretaria de Educação, Secretaria de Bem-Estar Social, Secretaria de Segurança Pública, porque ela envolve todos esses contextos, né? Você precisa de estar se sentindo seguro para você poder trabalhar, né? Você não pode ter medo de ficar preocupado com seu filho, né? E os programas geralmente eles não conversam entre si, os entes não conversam entre si. E isso seria fundamental para a gente fazer realmente uma estratégia de saúde da família eficiente, né? O cuidado com a higiene bucal, as pessoas às vezes mal têm dinheiro para comprar uma escova de dente, uma pasta de dente, porque aquilo ali vai impactar na alimentação dela. Aquele custo de uma pasta de dente, muitas vezes ela gastaria com alguma comida, né? E isso é um fator muito triste, né? E nesse grau crescente de população vulnerável que a gente está vivendo no Brasil, né, essa ascensão
da crise alimentar, ela só mostra pra gente que a gente está numa situação muito difícil, uma situação muito complexa de ser resolvida. E é onde o Estado não atua que as outras forças atuam, né? Então o Estado ele perde espaço a partir do momento que ele deixa de acompanhar de verdade a população. E não adianta julgar essa culpa só no Estado, né? Ela é também do Estado, mas as ONGs, as organizações não governamentais que postulam pela saúde, elas são muito fracas, elas têm muita pouca estrutura, elas têm muito pouco grau de assertividade para fazer uma coisa que realmente vá transformar a vida das pessoas. Eu sempre digo que as secretarias municipais elas teriam que ter um comitê de gestão de saúde, né? Porque isso envolve educação, esporte, né? O sentido de pertencimento, assistência social, né? Ela envolve várias ações. E essas ações elas são muito isoladas e às vezes elas não são concentradas com foco na família e na comunidade, né? A gente vê assistentes sociais e médicos que acompanham famílias, mas eles não conseguem acompanhar a execução do efetivo do tratamento porque eles estão simplesmente isolados numa análise ainda distante do que deveria ser feito e realizado. Então é muito complexo para a gente falar de estratégia de saúde da família no Brasil, com a visão ainda não integrada dos processos, né? Estratégia de saúde da família ela tem que ser também envolver a escola, ela tem que envolver a secretaria de educação, ela tem que envolver a secretaria de cultura, né? A secretaria de urbanismo, planejamento, porque se não houver o diálogo dessas secretarias, todas as ações elas vão apenas mascarar um problema e não vão resolver efetivamente aquele problema. A gente ainda tem um número absurdo, né, de cobertura de saneamento básico mal feito. A gente tem poucas cidades que têm 100% do saneamento básico feito. Se a gente for ver tratamento de esgoto, um número menor ainda, né? E tudo isso vai acabando impactando um monte de cuidados, um monte de detalhes que a gente não tem viabilidade econômica para fazer. Seria muito mais interessante a gente focar esforços integrativos, né, para a gente ter uma inteligência da saúde, né, e o seu papel comunitário junto com outras secretarias, do que simplesmente você deixar a atenção primária feita só no posto de saúde e um atendimento assim que demora. Você conseguir uma consulta com um especialista, você gasta 2 anos e meio, né? Então, uma situação que poderia ser tratada com maior velocidade, ela vira uma situação crônica depois, né? Então, isso tudo impacta no resultado. Então, a estratégia de saúde da família, ela, ela é pequena, ela é mal feita ainda, apesar dos esforços dos profissionais que estão lá na linha de frente, mas ela ainda é pequena, ela é muito mal feita, ela é muito mal conduzida. Então as pessoas precisam de mais atenção nisso. E as prefeituras também, elas precisam de fazer concursos públicos, né? Concursos públicos eficientes, treinar e capacitar os agentes comunitários da saúde. Não é simplesmente julgar alguém da comunidade ali com instrução quase nenhuma e deixar o abacaxi na mão dela. Não pode ser feito dessa forma. Porque ela tem que ter resolutividade, ela tem que ter um acompanhamento, ela tem que ter uma evidência daquilo ali. Então eu acho que a gente ainda está muito longe de ter garantia de acesso no SUS do jeito que é.
E enquanto a PSF for considerada apenas como uma fonte de recursos para os municípios, né, que a maioria nem usa isso efetivamente para PSF, eles mascaram os dados, a gente vai ter esse cenário complexo de falta de atenção primária, né? E a estratégia de saúde da família, desde 2020, a gente sequer conhece a realidade dessa estratégia em termos de dados, em termos de indicadores. Isso é muito triste. O desmonte da saúde, principalmente nesse cenário pandêmico, ele não poderia deixar de ser feito. Ele teria que estar em todas as formas e métodos de atenção, né? Inclusive a manutenção da estratégia de saúde da família, né? A gente sequer conhece um padrão para testagem, para acompanhamento dessa população. A gente não vê os resultados efetivos desses programas, e isso deixa uma população imensa, vulnerável e não assistida. Eu acho que a saúde da família deveria ser uma estratégia universal mesmo, tanto para a classe A quanto para a classe D, E, ou que a nomenclatura que você determine, né? E isso vai só complicando à medida que o tempo passa. Então a gente vai viver ainda. A gente tem um sonho do SUS ser efetivo, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente em desigualdades e processos assistenciais que estão longe de fazer sentido. E é por isso que a gente tem UBSs lotadas, centros de especialidades médicas do SUS lotados, hospitais de referência lotados e hospitais com poucos leitos perecendo, né? E os hospitais pequenos, eles são os que mais sofrem, né? Os hospitais de abaixo de 100 leitos são os que mais sofrem, principalmente os filantrópicos, né? Que dependem de um percentual do atendimento do SUS. Tem hospital que sobrevive basicamente de doação, e ele vai ter que sobreviver dessa forma durante muito tempo, né? Se a gente for considerar que isso deveria ser um acesso universal e a distribuição das equipes ser feita de uma maneira heterogênea, a gente tem cidades que tem um médico para cada grupo de 30 mil habitantes, né? E o ideal seria que a gente tivesse pelo menos um médico a cada grupo de 1000 habitantes, né? Um médico de família, um médico de especialidade, né? Então a gente ainda está muito distante do sonho, e a gente só tem que lamentar que uma ideia tão boa, tão preciosa, tão rica em termos de constituição, ela é maltratada e não gerenciada do jeito que precisa de ser feito, né? Então é isso, o recado de hoje. Um bom dia para vocês. Clique no canal, inscreva-se no canal, cliquem, dê seu joinha, compartilhem e vamos em frente, né? E não passarão.